Olá, nós estamos aqui hoje com a doutora Letícia, a mãe da Elisa e do Rafael, e eu vou passar para ela para que ela fale um pouco, possa se apresentar. Obrigada, Isabelle, pelo convite. Meu nome é Letícia, sou médica dermatologista, trabalho aqui em Gurupi, já estou há 7 anos aqui, eu vim de São Paulo, capital. Sou mãe da Elisa e do Rafael, Elisa tem quase 4 anos, Rafael tem um aninho. A doutora Letícia é uma médica renomada, reconhecida aqui no estado, e eu gostaria, doutora Letícia, que você me falasse um pouco sobre a sua carreira, o porquê que você escolheu a medicina e um pouco da sua trajetória. Então, quando eu tinha lá, com os meus 16 anos, né, no segundo colegial, eu fiz um teste vocacional para saber o que eu queria. Isso era um hábito, né? Acho que até hoje se faz isso. Mas eu já sabia que eu queria medicina. Acho que eu fiz, na verdade, mais para confirmar que eu queria medicina, sabe? Naquela época eu tinha aquela ideia de medicina, de cuidar das pessoas, de se doar, e eu gosto disso, né? Eu tenho uma visão de realmente fazer a outra pessoa se sentir bem, né? Fazer com que ela fique bem. Então, eu escolhi muito por isso, eu gostava muito de ciências, de biologia, de corpo humano. Não tinha ideia do que a medicina me guardava. Eu sabia que era um curso assim extremamente difícil, mas eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei de desafios. Eu era aquela pessoa que se você falasse, você não consegue, aí eu ia lá e conseguia, entendeu? Então, aí eu morei fora do país durante um ano. Quando eu voltei assim um pouquinho perdida, né? Eu voltei na metade do terceiro colegial, todo mundo com a cabeça em vestibular, e eu fiquei meio perdida de matérias, né? Então eu fiz um ano de cursinho. Depois do meu terceiro ano, não passei naquele ano, que eu acho que eu tinha perdido muita coisa. E aí no meu segundo ano eu passei na metade do ano, né? E aí eu fiz faculdade na Federal da Grande Dourados. Foi uma experiência muito, muito legal, porque eu tive que morar sozinha lá também em 6 anos, tive que me virar, né? Então foi uma experiência muito legal. Depois da faculdade, então na hora que eu terminei, eu já estava tendenciosa a fazer dermatologia, né? Eu já tinha passado por todas as cadeiras, eu sabia o que eu não queria, eu sabia que eu queria uma coisa clínica, eu não era tanto cirúrgica, né? E aí a mesma coisa, a dermatologia era a especialidade mais difícil de passar, então lá vai eu. Dedicação. Ninguém não vai conseguir, mas eu vou conseguir, porque eu Essa. quero esse, eu vou conseguir. Então, é a mesma coisa, eu falo que na minha vida tudo é na segunda vez. Fiz um ano de cursinho para a residência, não passei nesse um ano, fiz outro ano para passar em dermato, e aí no segundo ano eu passei até em mais lugares onde eu pude escolher, né? Fiz lá em São Paulo, em Bauru, a residência em Bauru de dermatologia, 3 anos lá. E quando acabou, eu senti necessidade de fazer algo a mais na parte da estética. Porque esses 3 anos foram, assim, fundamentais para minha construção como médica clínica, né? Ela era muito forte de doença e tudo mais, mas eu queria algo a mais na estética. Já era uma coisa que já me brilhava os olhos de fazer as mulheres, principalmente, né? Esse Se cuidado, sentirem, né? exato, se sentirem bem. E aí eu prestei um fellow, que a gente fala, na USP, né? Na HC em São Paulo. E só tinha 8 vagas na época, e todo mundo, você não vai passar porque é protecionismo, eles são bairristas e não sei o que lá. Eu falei, então vamos ver, vamos passar. E aí dessa realmente eu passei, fiquei um ano lá só vendo a parte de estética, foi assim, transformador. Então, e depois, nesse meio tempo eu conheci meu marido, né? Eu esperei terminar os estudos dele, enquanto isso eu trabalhava nas clínicas de outras pessoas. E quando a gente terminou, realmente a gente optou por vir aqui no Tocantins, que era algo bem desconhecido. Então vocês assim, se pra mim. conheceram, você Na já estava. residência. Eu estava no meu R1, no meu primeiro ano de residência. Então a gente namorou à distância, né? Eu estava em Bauru, ele estava em São Paulo. Depois, quando eu voltei, fiz o HC, ele estava em São Paulo, então a gente estava perto. Casamos e depois de 3 meses que a gente se casou, a gente veio para cá. Tudo isso a gente percebe a sua dedicação, né? E a sua determinação dentro de todo esse seu processo. Agora, conciliando a sua carreira profissional e a maternidade, que você é mãe de duas crianças bem pequenas ainda. Como que você faz para administrar isso no seu dia a dia? Eu falo que quando a Elisa nasceu é aquele baque, né? Primeiro A filho. mudança geral, né? A gente acha que a gente nunca vai sair da caverna, assim, né? A gente não vê a luz no fim do túnel.
mas eu nunca me vi sem trabalhar, né? Eu não Aham. consigo não trabalhar. Então, quando a Elisa tinha 41 dias, eu voltei ao Uhum. trabalho. Claro que eu tive uma rede de apoio que me ajudava, né? Eu tinha uma pessoa que ficava lá na clínica com ela, então ela Aham. ia na clínica Uhum. comigo. E aí eu trabalhava 3 horinhas, mas já me fazia um bem, Muito sabe? bem. Danado, Olha, danado. isso é tão importante, sabe? Porque é nós percebermos é autoconhecimento. Que você percebeu que você não poderia ficar sem trabalhar, Uhum, né? Já tem pessoas que preferem uma maternidade exclusiva. Isso é muito importante, saber as nossas limitações, uhum. né? Então você conseguiu se tornar produtiva mesmo com a maternidade, não deixando de exercer, né? Sim. Dando o seu melhor à sua maternidade. Aí depois a gente vai meio se adaptando, né? Então eu ficava meio período com ela em casa Uhum. e meio período na clínica. Então eu ficava, né, à medida que ela foi crescendo, eu ficava 4 horas. Aham. E me fazia muito bem. Eu sei que tem mulheres hoje que, igual você falou, que gostam de ficar o dia Uhum. inteiro em casa. Eu gosto desse equilíbrio, de fazer um Enquanto tem pouquinho. outras também que preferem trabalhar fora. E tá Sim, tudo sim, tá certo. certo. O que eu acho mais importante é isso, é quando nós estamos presentes, de fato, fazemos valer aquele tempo. Uhum, Isso que eu acho que é o mais importante. Eu tive uma mãe que trabalhou fora a vida inteira. E uhum, nem por isso me deixou sequelas, né, uhum, disso. uhum. Pelo contrário. Porque É, enquanto estava hoje presente. Hoje eu gosto, assim, de ficar um tempo com eles e trabalhar um pouco também. Eu gosto eu sempre fui mais do equilíbrio, sabe? Uhum, Foi isso, eu fiquei um bom tempo trabalhando meio período, uhum. né? Até depois eu abri mais períodos, até que eu tive a minha segunda gestação. Aham, Aí quando o Rafael nasceu, a mesma coisa. Eu voltei com 38 dias depois que ele aham, nasceu. E meio período, né? Voltei ao que eu estava uhum. antes. E hoje eu tenho uma dinâmica que funciona muito bem, assim. Ótimo. Em relação ao cuidado pessoal e autoestima, porque eu percebo que não só é o seu trabalho, você vive isso também. Eu percebo que você é uma pessoa que se cuida, você é uma pessoa que malha, que tem um compromisso com você. E eu acho isso muito bonito, mesmo sendo mãe, mesmo sendo profissional, mas você tem aquele autocuidado e é o que você passa para as pessoas também. A sua imagem, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Você, eu acredito que sim, pelo que eu vejo, Uhum. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você tem uma rotina muito intensa no seu trabalho, você tem as crianças, mas como é a sua rotina? Como se você faz para dividir o seu tempo, até mesmo como dica para quem está nos Uhum. assistindo, como é que é o seu compromisso com você? Então, assim, acho que até veio da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito. Eu via minha mãe sempre muito bem arrumada, com Aham, salto, com vestido, com cabelo feito, com maquiagem. Então, eu sempre fui mais vaidosa na medida. Eu não uhum, sou uma pessoa obcecada, mas eu sempre fui mais vaidosa. Eu nunca consegui sair assim, desleixada, uhum, né? Assim, uhum, sem me arrumar. E aí, quando eu tive as crianças, lógico, o tempo ficou diminuído, uhum. mas mesmo assim eu continuava a me cuidar. Hoje, para eu ser uma mãe melhor, eu preciso também me cuidar. Perfeito. Já entendi isso, então assim, eu prefiro deixar de ficar com ele, sei lá, uma horinha ali, uma horinha aqui, Uhum, mas eu me arrumar, eu me ajeitar, eu cuidar do meu corpo, uhum, né, da minha mente. Então, hoje eu distribuo o meu dia assim de uma forma que funciona bem legal. Como que eu faço, tá? Mas é até legal porque muitas pessoas pedem essas dicas, então bom que vai ficar uhum, gravado. Hoje eu trabalho de segunda a quinta à tarde uhum, e sexta o dia todo. Então, na segunda, terça, quarta e quinta de manhã, eu faço academia bem cedinho. uhum, Venho, tomo café da manhã com meus filhos, fico brincando com eles. uhum. E aí eles têm natação, balé, né, atividades É extracurriculares você que que leva sempre. eu levo. Quando Uhum. eu tenho alguma coisa, porque essas manhãs eu também reservo para médicos, quando eu tenho Sim, que. E o não é toda autocuidado hora, também. né? Aham. Não é toda hora, mas então quando eu tenho que fazer algum exame, algum médico, a minha rede de apoio ou Uhum, leva ou busca. aham, Mas na natação eu entro com as crianças, né, na uhum, piscina e tudo mais. Então é mais um momento que eu estou com elas, né? uhum, Mas aí, por exemplo, fiz tudo isso antes de ir pra clínica, eu me arrumo. uhum, Tomo banho, eu me maquio, eu escolho a minha roupa, eu gosto de uhum, atender as pessoas bem. Sabe aham, aquela coisa, eu vim cuidar de você
Mas eu Você estou. merece. Não, e você merece que eu esteja bem cuidada pra te atender? Você merece o melhor de mim, digamos assim, sabe? Então, eu realmente me arrumo pra isso. À noite tenho meu momento de leitura, tenho meu momento com meu marido, né? Nos finais de semana tenho um momento a sós com meu marido, geralmente sábado à noite. Então eu tento equilibrar, né? Fazer pra Com ele. leveza, né? E acaba que você consegue fazer tudo, dando o seu melhor, sem precisar abrir mão de um ou de outro, né? Tudo que ele faz bem. Isso é muito interessante, que eu percebo na sua rotina que você organiza ela para você se sentir bem, para entregar o melhor para o outro. Isso é muito bonito. Mas você sabe que isso foi uma construção, né? Porque antigamente eu queria fazer tudo. Então eu queria trabalhar o máximo que eu conseguisse, e aí acabava que me arrumava super rápido, não tinha aquele tempo, e aí você ficava cansada, eu ficava cansada. Então hoje eu separei, vou trabalhar um pouco menos, vou me cuidar, vou ficar com meus filhos, e acho que tem dado muito certo. E esses passos que a gente vai dando realmente é uma descoberta, né? Uma autodescoberta. A gente vai vendo como que a gente executa melhor as nossas tantas funções, né? Agora, doutora Letícia, eu também estou super interessada nisso, que eu vejo que você adora viajar. É algo assim que já está na raiz da família. E eu gostaria de saber, assim, como você elabora suas viagens, se são focadas nele, ou se eles se adaptam, né? Porque eles são bem pequenos, se eles sempre vão com vocês. Como você organiza suas viagens? Na verdade, assim, eu sempre gostei, né? Acho que a minha mãe trouxe isso. A minha mãe é daquelas mulheres que foi pro Japão com uma malinha nas costas, uma mochilinha nas costas. Ficou 15 dias no Japão sozinha, meu pai não quis ir, e foi com a mochilinha e desbravou. Nossa, ela é uma boa professora. Exatamente. Eu acho que, acho que ela me ensinou muito, né? Morei um ano fora do país, então acho que isso já me despertou, assim, tem algo legal, né? Assim, tem coisas diferentes que eu gostaria de experimentar, né? Novas experiências. E aí, depois eu sempre organizava minhas viagens. No começo eu organizava baseada realmente no financeiro, onde que encaixava, né? Eu ia muito com a minha mãe, né? Então a gente ficava em várias fases da minha vida em albergue mesmo, e a gente dividia com outras meninas e conhecia pessoas de todas as culturas, era bem legal. Quando eu conheci meu marido, foi até interessante, porque a gente conversando, né? Eu falei, ai, quantos países você conhece? Porque pra mim era uma coisa, né? Tipo, eu já conheço, sei lá, uns 20, né? Aí, amor, quantos países você conhece? Ele, país? Não, eu nunca, não conheço nenhum. Aí, como assim, você nunca saiu no Brasil? Aí ele falou assim, não. Eu falei, não, então a gente vai marcar uma viagem, não sei o quê. E aí, agora ele é igual eu, assim. Agora era isso que eu ia perguntar, hoje ele já empolga. Ele volta de uma viagem, amor, qual que vai ser a próxima? Então, eu acho que eu sou movida a isso. Assim, quando a gente volta de uma viagem, a gente já pensa na outra. Então, na verdade, as nossas viagens, a gente tem viagens que a gente faz com as crianças e tem as viagens que a gente faz só eu e ele. Então, novembro, que é as nossas bodas, a gente sempre viaja eu e ele. Maravilha. As únicas vezes que a gente... Lá em casa nós também fazemos isso. Pronto. A única vez que a gente não viajou até hoje foi quando a Elisa tinha 2 meses. Que aí a gente fez um jantar em casa. Até o Rafael, quando ele nasceu, a gente foi aqui pra perto, mas a gente viajou, sabe? Então, novembro é uma semana nossa. E eu falo que a gente não negocia isso, né? As outras viagens depende. Então, no ano passado, meu marido teve um congresso na Suíça. E aí ele, amor, vamos? Eu falei, vamos. Só que o Rafael vai ter 2 meses. Vou levar o Rafael, amor. Se eu levar o Rafael, tem que levar a Elisa. Tá? Então, acabou que foi todo mundo, né? A gente aproveitou e conheceu alguns outros países. Então, tem viagem que a gente faz, então, pra lá, a gente foi todo lugares até, tem coisa pra criança. Entendeu? Então tem que... É organização, né? Então você vai... Eu vejo você pesquisa. Eu pesquiso, né? então eu vou na Suíça. O que tem na Suíça? Aliás, eu não tenho a dica. Da pesquisa lá dos roles. Então, por exemplo, fui pra Suíça. O que tem lá para as crianças? E o que tem lá que eu também queira conhecer? Então, a Elisa entrou numa biblioteca comigo, lá, centenária. Filha, que é uma biblioteca. Eu acho também interessante para eles aprenderem que tem que ficar em silêncio, tem que vestir a botinha que o cara tá falando que tem que vestir. Tem que também, eles têm que entender. E depois tá parquinho, sorvete, coisas para elas. Então, eu acho que na viagem a gente não tem que ter medo de levar criança. E sempre me falam, muitas pessoas me falam assim, mas elas não vão lembrar. Elas não vão lembrar mesmo.
Eu vou Mas lembrar, mas às vezes as vivências que ela vai tendo ao longo da vida talvez vai influenciar em alguma sim, escolha eu dela. acredito que viajar amplia a visão do mundo, né? Sim. Inclusive, assim, para vocês quando voltam, até mesmo em relação ao seu profissional no consultório. Você percebe o quanto que essas viagens influenciam, por exemplo, porque você vê mulheres belíssimas, Sim. como que está o padrão de beleza em outros Culturas países, diferentes, exatamente, né? outros países, como que influencia isso no seu trabalho? Então, primeiro que como é uma coisa que é um hobby, literalmente, Uhum, quando eu volto muito melhor. Eu uhum, volto descansada, eu volto até uma melhor profissional, né? aham, Uma visão. Mas realmente a gente aprende que a beleza é tão diversa que a uhum, gente não tem que ficar padronizada. uhum, Hoje as pessoas querem estar uhum, padronizadas, né? Eu não sou a favor disso. Então, uhum. eu vejo mulher negra, branca, asiática e Cada todas um com tão sua beleza. bonitas, sabe? Então, Uhum, é isso que eu tento trazer para minhas uhum, pacientes. Porque às vezes o paciente fala, eu quero o lábio de tal pessoa, eu uhum. quero não sei o que lá de tal pessoa. Não! O que a gente pode embelezar e melhorar você desse Isso. jeito? Eu não quero transformar, entendeu? Uhum, Então, eu acho que agrega muito, uhum, sabe? Como profissional e realmente uhum. como meu pessoal Por isso que mesmo. ele é tão maravilhoso, tá vendo? Ah, Outra coisa, essa eu acho que vai ser difícil. Qual desses lugares todos, países, cidades, o que você quiser citar, que ganhou seu coração? Que aquele lugar você diria assim, eu voltaria lá todos os anos. vou falar dois porque tem critérios diferentes, Aham. assim. É um país bonito, que sabe aquele país, todo final de semana você ia ter um lugar para ir e você não Uhum. ia cansar de ver a beleza, assim? Uhum. É a Suíça. É. Suíça. Para mim, Uhum. assim, a Suíça ela é um país, assim, plural, assim, né? Uhum. É um país bonito, só que também tem um outro lado, né? A comida não é tão boa, Uhum. as pessoas são um pouco mais fechadas, mas Uhum. a beleza é um país que eu realmente viajaria. Só que não é um país que eu falo que eu moraria, se um dia eu Entendi. pensar nisso, né? Uhum. Agora, um país que eu acho que eu um dia moraria, que eu acho a comida boa, que eu acho as pessoas felizes e Uhum. legais, aí é Portugal. Estamos juntas. Pronto. Portugal. Maravilhoso. Portugal, eu acho que realmente eu me sinto bem lá, né? Uhum. Sabe? Então, Aham. É minha paixão também. Então é isso. Muito obrigada. né? Foi um prazer enorme. Que Obrigada. delícia a nossa Obrigada pelo conversa. convite.